Fala galerinha, beleza? E aí, tranquilo? Vamos sapecar a eutrofização? Pode ser, E a gente fecha a química ambiental? Pode ser, vamos falar Pode aí outro ser? problema ambiental, né? Eutrofização. Isso Está relacionado com reações químicas que podem acontecer ali. Isso sim. A gente vai falar muito de outros problemas, poluição, queimadas e tal, mas a gente falou dos principais. Exatamente. Vamos falar da eutrofização e a gente encerra. Então chama a vinheta aí. Chama a vinheta, vai! Então, galerinha, é o seguinte, a eutrofização ela é um fenômeno que acontece, um fenômeno industrial, vamos dizer assim, né? Porque indústrias em perto de onde rios ou então lagos e lagoas, onde normalmente a água não é tão corrente, né? Alguns rios têm água que não são de forte correnteza, mas são de baixíssima correnteza. Então, por causa disso, os rios eles podem tacar nutrientes nas águas, como sulfatos, fosfatos e nitratos. E por causa disso, vai formando-se uma camada de lodo na água. Essa camada de lodo, ela escurece totalmente a água por baixo. E com isso, impede a passagem de luz solar. Se impede a passagem de luz solar, não acontece a fotossíntese, né? Então aquele lodo assim inibe a ação da fotossíntese. E aí começa uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia tipo um efeito dominó. Esse efeito dominó, onde uma casinha vai caindo e vai derrubando as outras, é exatamente isso. Se não tem fotossíntese, não tem produção de oxigênio, né, lá dentro do ambiente aquático. Se não tem oxigênio, aumenta uma coisinha chamada de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. A DBO aumentada quer dizer que os animais eles vão precisar de mais oxigênio para poder fazer as respirações. Então, como não tem oxigênio, não tem essa produção, os organismos mais simples e mais sensíveis, eles vão morrendo primeiro, né? Como os peixes pequenos, os plânctons, fitoplânctons e tudo mais. Nos organismos mais complexos, em peixes maiores e tudo mais, eles conseguem sobreviver mais um pouquinho de tempo. Mas se aquilo ali não for tratado e não for removido todo aquele lodo, ou então começar a fotossíntese voltar a acontecer, toda a fauna e flora dentro daquele ecossistema aquático, ele vai perecer. E aí o peixinho vai estar morrendo afogado, literalmente. Mas quem vai falar um pouquinho mais disso para vocês é o tio Soneca. Então, galerinha, falando sobre a respiração dos peixes, você tem que lembrar que o oxigênio que o peixe utiliza para produzir energia dentro do seu organismo é o mesmo gás oxigênio que tem aqui na atmosfera, que nós utilizamos também. A diferença é que ele retira esse oxigênio que está dissolvido na água. Você pode perceber isso em alguns aquários, onde você coloca ali um peixe, é necessário colocar um borbulhador de ar. Esse ar que é borbulhado dentro do aquário, ele vai restabelecendo o oxigênio que está dissolvido nessa água. Porque apesar de boa parte do oxigênio escapar, uma parte desse oxigênio ele fica dissolvido nessa água e aí o peixinho consegue retirar esse oxigênio que está dissolvido na água. A solubilidade do oxigênio é extremamente baixa, ela é por volta de 0,0013 gramas por litro. Então você tem pouco oxigênio dissolvido justamente porque o oxigênio ele é uma substância apolar e a água é uma substância polar. Então, como eles não têm o mesmo caráter, a solubilidade desse oxigênio deve ser bem baixa. Mas ainda assim, tem oxigênio dissolvido. Essa água, quando ela está em correnteza, está em movimento, ou as plantas que estão dentro dessa água, elas restabelecem o oxigênio que está presente nessa água. Quando acontece o processo de eutrofização, escurecimento, para a fotossíntese e para de produzir oxigênio dentro dessa água, essa concentração vai diminuir e aí o peixe não vai conseguir retirar o oxigênio necessário para a sua vida. Entenderam? E sendo assim, os peixes vão morrendo, as plantas vão morrendo e aí esse processo em cadeia faz com que o lago, aquela região, fique totalmente sem vida, justamente porque todo o oxigênio que estava lá, ele foi consumido e aí você não consegue ter vida sem a presença do gás oxigênio. Então, galerinha, uma coisa bem legal para a gente incrementar nessa aula, eu adoro usar essas palavras bonitas, né? Incrementar, para você entender facilmente como seria bom tratar essa água, né? Como que a gente trataria essa água? Normalmente a gente colocaria bactérias
anaeróbias lá no meio para consumir todo esse nutriente, sendo que bactérias anaeróbias não precisam de oxigênio para a sua sobrevivência. Então poderia consumir, depois de um certo tempo, voltar a fotossíntese acontecer naquele ambiente aquático e quem sabe, em um bom tempo, poder voltar à vida. Exatamente, você precisa restabelecer a concentração de oxigênio lá. Então você precisa consumir esses nutrientes que faziam com que haja proliferação das algas e por isso o escurecimento dessa água, para depois, quando a água for voltando à sua tonalidade, a permitir a passagem de raios de sol, você conseguir ali restabelecer a formação de oxigênio nessa água para que o peixinho, para que a vida volte a se restabelecer nesse lago. Isso mesmo. Certo? Então é um tratamento que leva um certo período, né? Existe também o processo de aeração dessa água, que é jogar ar, igual eu falei, o processo de restabelecer o oxigênio em um aquário, a gente também poderia fazer uma aeração desses lagos aí, ficar jogando, borbulhando ar para aumentar a concentração de oxigênio neles também. Isso mesmo. Certo? Só que se for uma região muito grande, vai ser difícil fazer essa aeração. Vai ser difícil. Também eles fazem turbilhões na água, né? Quanto mais mexe, mais tem contato com oxigênio também atmosférico, e eles conseguem também fazer uma solubilidade, mesmo que baixa, mas conseguem fazer um pouco de mais solubilidade do oxigênio. Então é isso, galera. Essa foi nossa aula sobre eutrofização da água. Fique aí atento a mais conteúdo e até a próxima aula. Valeu, é nóis.